Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Como Sair do Atendimento Raso e se tornar uma Fono Premium. Vai comentando aqui de onde você é, que eu quero conhecer mais sobre você. Eu vou hoje fazer bastante provocações ao longo da aula, mas eu quero que vocês saiam dessa aula realmente transformados, que amanhã você já comece a aplicar mudanças no seu atendimento para você realmente elevar o nível à excelência, que é isso que a gente quer no fim, né? Vou começar com a provocação de: será que os AirPods substituem um aparelho auditivo? Quando os AirPods lançaram, né, a Apple lançou os AirPods, especialmente o AirPod Pro 2, né, ele teve aquele rebuliço, porque falou que fazia audiometria, falou que era substituía um aparelho auditivo, e aí hoje a gente vai focar nisso. Será que o AirPod consegue substituir um aparelho auditivo? Porque olha só, o AirPod, ele vai fazer uma audiometria ali conferindo via aérea, pelo próprio AirPod, fazendo uma audiometria só de via aérea, e vai usar o First Fit, que ele é programado, com a regra dele, com os algoritmos dele, com o que ele acha ali de ganho e tudo mais. E aí eu quero fazer uma pergunta, quero fazer uma provocação. Fazer uma conferência de limiar de via aérea e usar só as sugestões do software, deixar só ali do jeito que está no software, não é exatamente o que muitas fonos de aparelho auditivo fazem? Não é muitas vezes o que passam para a gente em treinamentos rasos e superficiais por aí? Então, para a gente ser premium, a gente tem que fazer diferente do que o AirPod faz. Para a gente adaptar aparelho auditivo e não um AirPod, a gente precisa ser diferente. E o que uma fono premium faz que um fone, um AirPod nunca vai conseguir fazer? E hoje a gente vai falar sobre isso com evidências científicas, é óbvio. Meu objetivo, então, é que nos próximos minutos você acredite que o método premium de atendimento é uma chave que vai desbloquear o raciocínio clínico do seu atendimento do aparelho auditivo. Eu quero aqui te passar insights exclusivos para simplificar o seu caminho e alcançar o resultado premium, alcançar o resultado de excelência. Porque eu só acredito que a gente consegue ser referência ter muito sucesso profissional quando a gente tem um bom raciocínio clínico. Eu não acredito que a gente consiga chegar no patamar de excelência. Lembra todas as fonos, pensa em todas as fonos que você conhece que chegaram no lugar que você quer chegar, que são referência, que são excelência, que recebem indicação de médico, recebem indicação de outras fonos, que muita gente vem de longe, né, para passar com aquela fono. Elas não conquistaram isso com treinamento raso e marketing apelativo, você pode ter certeza. Elas construíram isso com muito raciocínio clínico, com atendimento de excelência, e aí sim conseguiram fidelizar pacientes, conseguiram indicações de pacientes, indicações de médico, porque as pessoas vão falando, né? Tudo isso é o que faz a gente crescer profissionalmente, independente se você é funcionária pública, se você é CLT, se você é dona de clínica, autônoma. Não tem como você virar referência, você ser promovido, você ter alcançar novos degraus se você não tiver um raciocínio clínico premium, certo? Então, hoje, para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem 3 objetivos aqui nessa aula. Primeiro, será que os bastidores de uma adaptação de sucesso, qual é esse bastidor que vai fazer a gente mudar nosso jogo? Por que que a gente não pode confiar numa avaliação superficial, assim como os fazem os fones? Por que que isso é um erro clínico grave? É grave a gente só confiar ali em limiar de via aérea ou até de via óssea ali que já chega pra gente sem nem a gente repetir. Segunda coisa que a gente vai falar hoje, que trabalhar com aparelho auditivo é uma mistura de ciência com arte. Para a gente conseguir fazer escolhas assertivas que realmente mudam o nosso patamar, a gente precisa saber tanto a parte científica quanto saber como aplicar aquilo individualmente para aquele meu paciente, tá? E como fazer ajustes finos embasados para transformar o aparelho auditivo comum numa experiência de qualidade de vida. Não se faz ajuste fino só com o que o paciente está falando. Ah, tá baixo, tá alto, tá com eco, tá fino. Às vezes o paciente muito em privação nem sabe te explicar como que tá o som. A gente não pode fazer isso cegamente. Para o paciente ter realmente qualidade de vida e uma boa reabilitação, a gente precisa lançar a mão de outras coisas, tá? E quem sou eu? Não sei, provavelmente esse não é o primeiro webinar que você está assistindo sobre aparelho auditivo. Eu tenho certeza que você
já assistiu outros, principalmente se você já trabalha com aparelho auditivo, né? Mas sempre tem aquele negócio de ser raso, de ser um treinamento rápido, muito mais de marketing. E aí eu quero falar quem sou eu e como que eu posso te ajudar, como que eu trilhei um caminho diferente do que muita gente promete por aí. Eu sempre fugi do aparelho auditivo. Tive experiências bem ruins com o aparelho auditivo, muita gente na faculdade me falando que aparelho auditivo era só meta, era só venda, que não estava nem aí para o paciente, então eu fugi. Eu me formei na Santa Casa de São Paulo e fui para o HC, para a Faculdade de Medicina da USP, fazer o Fellow em Implante Coclear e Audioclínica, porque eu não queria de jeito nenhum trabalhar com aparelho auditivo e muito menos trabalhar no particular com aparelho auditivo. Então eu fugi, fui para o implante coclear. Eu falei, bom, implante coclear, convênio cobre, muitos centros SUS têm implante coclear, não vou precisar lidar com esse negócio de cobrar, de falar valor, de barganhar valor, fugi. Só que fui convidada lá no... Quando eu estava fazendo meu fellow, fui convidada para trabalhar lá na Clínica Aura, junto com a Elisa, que me deu uma super oportunidade para começar a montar o serviço de implante coclear lá. Também fui convidada por médicos lá do HC mesmo para ajudá-los a formar novos centros de implante, enfim. Só que quando eu cheguei no particular, a maior demanda é aparelho auditivo. E aí veio esse desafio para mim. Você topa me ajudar um pouquinho com o aparelho auditivo? E eu quase tive um treco. Eu falei, eu não vou conseguir. Eu tinha muito preconceito com vendas. Eu falava, eu não vou conseguir passar valor, eu não vou conseguir barganhar, eu não vou conseguir cobrar quando o paciente precisar. Eu não nasci para trabalhar com particular, com dinheiro. Mexer com isso, não nasci para isso. Olha a cabecinha que eu tinha pequenininha de vendas. Por quê? Geralmente, quando falam de vendas, qual que é a primeira coisa que a gente lembra? Aquele vendedor de sapato do shopping, aquele corretor que fica te mandando um monte de mensagem, que são chatos, que parece que querem vender uma coisa que você não precisa. Então, era puro preconceito de vendas. Eu não via o tamanho da mudança, da transformação de vida que eu ia dar para o meu paciente. Eu ia mudar a história da vida dele, fazendo ele permitir escutar o filho pela primeira vez, fazendo um idoso voltar a escutar sua música preferida, voltar a assistir o vídeo do seu casamento. Eu não conseguia ver isso, eu só conseguia ver o valor. Ó que cabeça pequena que eu tinha, né? E tinha todo aquele negócio de, ai, mas aparelho auditivo não é ciência, porque o software já faz tudo, a inteligência artificial já faz tudo. Outro preconceito que eu tinha, não tem espaço. Onde você olha tem uma clínica de aparelho auditivo, não é? Tem muita gente que fala assim, ai, mas na minha cidade tem uma clínica de aparelho auditivo que é só preço, que eu não consigo ganhar deles porque eles fazem um preço muito baixo. Olha isso, gente, não, olha só quanto preconceito a gente precisa tirar da nossa cabeça para a gente conseguir trabalhar bem com o aparelho auditivo. Quando a gente leva nosso nível do atendimento, a gente percebe que tudo isso cai por terra, porque eu não estou prometendo coisa barata, eu estou prometendo mudança de vida, estou prometendo transformação. Tudo é barato até o primeiro erro, né? Até comprar um aparelho que não precisa, isso é caro, isso que sai caro. Comprar um aparelho que não precisa, ter um diagnóstico de perda auditiva errado, isso que sai caro, né? Eu não tinha conhecimento nenhum das coisas que eu tenho hoje. Então eu fui atrás de conhecimento. E a gente sabe que é difícil, que tem poucos materiais aqui no Brasil, tem poucos treinamentos, a gente fica refém dos treinamentos de marca, que a gente não sabe diferenciar o que é marketing, o que é ciência. Poucas faculdades têm um programa sólido de aparelho auditivo, então muitas faculdades, muita gente se forma sem nem o básico do aparelho auditivo, né? E aí eu tive que ralar muito. Tive que traduzir, eu imprimia guidelines, antes da inteligência artificial, né, gente? Antes do chat GPT, eu imprimia os guidelines em inglês e ia traduzindo na mão, muitos e muitos guidelines, todo guideline da Academia Americana de Audiologia, da Universidade de Ontario, né? Principalmente que eles falam muito da parte pediátrica, são referência. Imprimi muito guideline e fui lá traduzindo e aplicando aos poucos. Paguei muita supervisão, fiz muita discussão de caso. Eu era a última a sair de todos os lugares que eu fui trabalhar, que eu fui fazer estágio. Quem é de São Paulo aqui sabe que já pegou Rebouças cheia, né? Chuva que enche, que alaga. Eu demorei 3, 4 horas para chegar em casa. Paguei o preço.
de entender realmente todos esses guidelines, né? E fui colocando em prática aos poucos tudo que eu fui aprendendo. Porque hoje é muito fácil olhar, né? Eu dando treinamento para grandes grupos de aparelho auditivo, já dei treinamento para o pessoal da Resound, para o pessoal da Sonova, para o pessoal ali da Hearing Go. Hoje é muito fácil ver os treinamentos, palestras que eu dou. Recebi mérito, honra ao mérito no Encontro Internacional de Audiologia, mas ninguém viu todo o perrengue que eu passei. Se pudessem ver a Juliana com o tênis encharcado, voltando na enchente de São Paulo, essa parte ninguém vê. Então, foi assim que eu cheguei no mundo do aparelho auditivo, completamente crua e cheia de preconceito. Fiz um caminho muito mais longo do que você pode fazer hoje, tá? E o que é ser premium? Por que eu falei isso? Por que eu falo tanto sobre? Não é um aparelho que precisa ser premium, é a gente que precisa ser premium. E aí eu trouxe aqui o exemplo de um hotel que fica aqui em São Paulo, fica em Ilhabela, que é um hotel muito premium. Olha essas fotos, olha essas imagens. E aí é tudo assim, o café da manhã é uma experiência, o jantar é uma experiência, e tem festas, e tem coisas privativas, e olha a estrutura desse hotel. Quando eu falo para você o que é um atendimento premium, o que é ser premium para você, o que faz você se fidelizar a um médico, você já deve ter pago caro numa consulta para levar sua mãe, para levar seu filho. O que fez você ir atrás desse profissional? É ser premium. É que esse profissional foi premium, né? E ser premium, né, é estar muito mais preocupado com o melhor serviço possível, com evidência sólida, com resolver o seu problema, né? O paciente tem um problema, quanto você consegue resolver esse problema para ele? De um jeito individualizado, de um jeito personalizado, né? Baseado em evidências, da melhor forma possível, com excelência, né? Então, quando a gente pensa em Ilhabela, qual que é o preço médio? O preço médio é R$ 384 por noite. Qual que é o preço desse hotel que eu acabei de mostrar, que é um hotel premium, que ele já recebeu até prêmio de top 1% melhor hotel do mundo? Esse é o valor para passar aí um final de semana, de sexta a domingo aí, nesse hotel, tá? Então, o premium, ele não tá preocupado em equiparar valor, equiparar preço. Ele tá preocupado em agregar o máximo de valor possível, o melhor serviço possível, ter um atendimento de excelência. Realmente, ele está comprometido em mudar a vida do paciente, tá? E aí aqui, isso não sou eu que estou falando, isso é o Taylor e o Rogen que fizeram uma palestra incrível sobre 10 jeitos de deixar o seu paciente encantado com o aparelho auditivo. E ele fala, a capacidade do fonoaudiólogo de fornecer atendimento personalizado, usando protocolos baseados em evidências, é o que demonstrou melhorar a satisfação e a lealdade do paciente. Porque às vezes vender um aparelho é fácil. Esse paciente está desesperado, qualquer coisa que você colocar nessa orelha, se você colocar um AirPod na orelha dele, ele vai estar feliz. Mas e voltar? E o dia a dia em casa? Ele indicar para outras pessoas. Isso sim é lealdade. Isso sim você sabe que você fez um serviço de qualidade para esse paciente. Ele só querer você. Eu tenho pacientes que me esperaram 5 meses de licença maternidade, mas só queriam passar comigo. Tenho pacientes que foram passar em outro lugar e mandaram mensagem falando, Ju, eu já sabia que você era boa, mas eu só percebi que você era excelente quando eu tive que passar com outra fono e ela não fazia ideia o que fazer no meu filho. O filho dela tem 4 anos. Isso é ser premium, tá? É esse tipo de coisa que eu tô falando. Os profissionais com habilidade e vontade de diferenciar sua prática em qualidade, vão continuar a desfrutar de uma vantagem competitiva significativa. Lembra que a gente estava falando do nosso preconceito? De, ai, como que eu vou lutar contra aquela clínica que ela puxa o tapete por causa de R$ 50, puxa o tapete por causa de R$ 100. Você vai se diferenciar com qualidade, tá? E isso sim é o que vai fazer você ter um preço premium por seus produtos e serviços. Então, o que é um audiologista premium? Uma fono premium? É aquela que não entrega aparelho, porque entregar aparelho até AirPod faz. É aquela que entrega reabilitação auditiva, com atendimento personalizado, apoiado por raciocínio clínico e boas evidências, tá?
Trouxe aqui mais estudo mostrando que o conhecimento, o atendimento e o cuidado é o que deixa os pacientes mais satisfeitos com o aparelho auditivo. Não é um aparelho auditivo ser premium ou básico. Seguir as etapas, a adaptação, verificação e validação, especialmente, aumenta a satisfação dos pacientes, reduz retorno, deixa o profissional mais feliz e orgulhoso do seu atendimento. Gente, se a gente está feliz e orgulhoso do nosso atendimento, a gente tem a confiança de chamar mais clientes, de atrair mais clientes, de se posicionar, de falar com médicos, de discutir casos. Não é assim? O first fit piora a audibilidade e desempenho do paciente no silêncio e no ruído. Piora, inclusive, que aparelho analógico. Não adianta o paciente pagar caríssimo, rios de dinheiro, fazer empréstimo para ter um aparelho premium, se vai ser regulado com o first fit. Era melhor ele ficar lá no analógico, bem verificado, tá? Então, fazer o bom processo de adaptação é a melhor estratégia para melhorar a audibilidade e o desempenho do paciente. E tá aqui as pesquisas que dizem isso. E o que é o método premium de atendimento? Ele é dividido em 3 partes, premium, certo? Ele é preparação individualizada, mapeamento inteligente, aqui eu não tô falando de mapeamento de fala, mas mapeamento como sinônimo de regulagem, e de um passo além, é a fono que faz um passo além, que é o que fideliza realmente. O pré de preparação individualizada é que quando você realmente entende quem é o paciente, que você vai fazer uma anamnese estratégica, uma avaliação audiológica, um LDL, teste de fala, questionário pré-atendimento, questionário pré-adaptação. O mapeamento inteligente vai traduzir essa avaliação em decisões clínicas assertivas, com raciocínio clínico. Então, é a parte de seleção do aparelho, de verificar se o aparelho está funcionando como a gente gostaria que tivesse, né? Fazer uma regulagem, ajustes finos e embasados. E de um passo além é porque o atendimento não termina quando você entrega o aparelho. Ele continua até gerar um resultado real na vida do paciente. É aquele acompanhamento que vai fidelizar. É você fazer validação, fazer novos ajustes finos quando necessário, fazer questionários pós-adaptação, fazer um monitoramento ao longo prazo. Então, são 3 etapas com um só objetivo, um resultado clínico real para o seu paciente. Porque, para mim, essa é a base do sucesso. Não tem como uma fono ter sucesso se não tem paciente satisfeito e reabilitados, com um paciente que está insatisfeito com o seu serviço. Por conta disso, exatamente esse método de atendimento premium é o que está traduzido na formação AASE. Então, se você olhar os módulos da formação AASE, tem tudo, desde como fazer uma avaliação criteriosa, até bandeiras vermelhas, como fazer anamnese, teste de fala, interferência binaural, por quando que você vai escolher um ou 2 aparelhos, quais são os tipos de aparelho, quando você vai usar a adaptação aberta ou fechada, o que são compressão, regra prescritiva, expansão, rebaixamento de frequência, microfonia, como fazer a verificação física, a verificação comportamental, que eu sei que muita gente não tem um equipamento de microfone sonda ainda, mas tem muita coisa que a gente pode fazer com teste de fala para ajudar a gente numa verificação, em campo livre, para ajudar a gente a ver como que esse aparelho está funcionando. Para quem tem o equipamento de microfone sonda, tem desde como começar o nosso teste, como fazer e como analisar cada medida, e depois teste de fala e questionários para a gente fazer esse acompanhamento que fideliza, esse um passo além, tá? Outra provocação que eu vou passar para vocês é essa pesquisa aqui. Então, essa pesquisa ele tinha o objetivo de ver quanto que os pacientes estavam dispostos a pagar, né, pelo atendimento da audiologista que fez a sua adaptação de aparelho auditivo. Tanto pacientes experientes que já usavam aparelho auditivo, quanto pacientes que compraram o aparelho auditivo, mas estava na gaveta porque eles não gostavam do aparelho, não gostavam de usar, não sentiam benefício, quanto pacientes que nunca usaram o aparelho auditivo e iam pela primeira vez. E aí eles passaram, né, pela fono, e a fono fez só o first fit do software, né? Fez só lá, e aí como tá o som? O som tá bom? Não tá? Tá bom aqui, tá regulagem. E aí perguntaram para ele, olha, o preço médio de uma consulta de fono de aparelho auditivo é $250. Quanto que você pagaria por essa última consulta que você teve? Variou ali de $85, $90, né? Principalmente para o grupo experiente e que tem um aparelho auditivo, mas não usa, relembrando como que foi o último atendimento dele.
e depois, mais para frente, depois de fazer uma seleção assertiva, ajustes finos assertivos, uma verificação assertiva, vocês vão ver, vocês vão cair de queixo quanto que eles pagariam pela consulta com a fono. Outra crença que eu tive que quebrar é: o mercado está saturado, vai ganhar o mais barato sempre? Gente, presta atenção nisso aqui. 10 milhões de pessoas são surdas no Brasil, tem algum nível tem algum grau ali de deficiência auditiva. Desses 10 milhões, 87% não usam aparelho auditivo. Então a gente tem aí mais de 8 milhões de pessoas no Brasil que precisam de aparelho auditivo, ou implante coclear, prótese auditiva ancorada no osso, enfim, precisa de algum tipo de tecnologia auditiva, precisa de algum dispositivo eletrônico de escuta, tá? Então não está saturado. Mesmo tendo uma clínica em cada esquina, que muita gente fala assim, né? Ou minha cidade é pequena, já tem 2 clínicas, tá aí, ó. E mesmo assim, 87% não usa. O que será que está acontecendo então, né? E dos que usam? Tem pesquisas mostrando, isso daqui é uma revisão sistemática com meta-análise, que para quem não sabe é o suprassumo, gente, suprassumo é coisa meio de cringe, né? Enfim, que é o suprassumo ali das evidências científicas, mostrou que de 12 mil pacientes, isso foi, eu não me lembro se foi na Europa ou nos Estados Unidos, enfim, não foi no Brasil, e é recente, de 2023. A taxa de rejeição do aparelho auditivo de gente que tem, mas não usa o aparelho auditivo é de 40%. 40%, quase metade das pessoas que tem não usa. Pensa assim, no Brasil, 87% não usa. E desses 13% aí que usam, quase metade não, que tem, quase metade não usa. Então vocês imaginam, tá? Quais são os principais motivos? Falta de benefício percebido. O paciente não percebe o benefício dele. Gente, dificuldade no silêncio, dificuldade no ruído, desconforto, dificuldade de uso. Todo motivo que eu vejo, eu já, na minha cabeça, já penso: mas será que esse paciente fez tal teste? Mas será que esse paciente passou por uma verificação objetiva de benefício? Será que esse paciente tem um teste de fala antes e depois para mostrar para ele? Será que mostraram para esse paciente? Gente, enfim. E aí aqui, quais são os fatores que influenciaram na adoção do aparelho auditivo? Quais são os fatores que fazem o paciente comprar e usar o aparelho auditivo dele? E aí eles falam algumas coisas aqui. Primeiro, verificação e validação é o melhor caminho. E outro estudo mostrou, né, assim, se verificação e validação já se sabe que aumenta muito a felicidade do paciente, né, a reabilitação, o uso do aparelho auditivo, a gente não está fazendo? E aí essa pesquisa aqui, que essa pesquisa aqui é um pouquinho mais antiga, quem sabe estamos melhorando nisso, mas falou que apenas 32% passaram pela verificação e apenas 36% fizeram verificação e validação. Então, não está saturado esse mercado. Isso que a gente está falando do mercado de hoje. Se a gente pensar nos próximos 10, 20 anos, que a gente ainda vai estar trabalhando, né, o mercado ainda vai crescer mais, tá? Então, olha aqui a projeção de crescimento, especialmente da população acima de 40 anos, que a partir de 40 anos já entra a presbiacusia. Então, já tem um nível muito grande de gente que tem perda auditiva pela presbiacusia. E olha como está crescendo. Hoje estamos aqui, né, 2025, olha a projeção aqui de 2040. Bom, daqui a pouco a população acima de 60 já vai passar disparado os jovens. E a de 40, 50, até 59 anos também crescendo bastante, ou seja, muita presbiacusia a gente ainda vai ter para atender e a gente não está dando conta da demanda de hoje, tá? E a Organização Mundial da Saúde estima que 1 a cada 4 pessoas terão problemas auditivos até 2050, certo? Mas a gente nunca vai conseguir atender essa demanda com qualidade fazendo o que o AirPod faz, apenas com limiar de via aérea e o que o software sugere. Se for para isso, é melhor ele comprar um AirPod, que pelo menos ele vai se divertir bastante fazendo ligação, escutando música, né? A gente nunca vai conseguir atender essa demanda e com qualidade fazendo o que um fone faz, tá? E o que eu falo que é essa fono First Fit? Que antes eu chamava de First Fit, mas agora eu mudei para fono do AirPod. Porque olha, eu vou falar, o AirPod tá fazendo muito mais coisa por aí, hein?
A fono AirPod é aquela que vai escolher modelo e tecnologia do aparelho apenas baseado no preço e no máximo audiometria tonal. Não é, é justamente o que o AirPod faz? O paciente vai lá e escolhe pelo preço, qual que ele pode pagar, qual fone que ele pode pagar, né? Faz a regulagem só com o exame que recebeu, sem uma análise criteriosa, sem nenhuma avaliação complementar. Usa sugestões automáticas do software, não sabe por que o software sugeriu aquele algoritmo, não sabe quando precisa mudar, não sabe quando muda a regra prescritiva, quando ativa ou desativa o rebaixamento de frequência, não tem um critério embasado cientificamente, né? Não tem uma verificação e uma validação estruturada, porque mesmo que a gente tenha poucos equipamentos, ou tem forno até que tem o equipamento, mas não usa, tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar nosso ajuste fino, tá? Tem uma orientação generalista para todo mundo, não pode tomar banho e dormir com o aparelho, não sei o que, não sei o que, mas é, né, bem generalista, não é específica para aquele seu paciente, ou explicando da perda auditiva do paciente, até onde o aparelho pode ajudar, onde o aparelho não ajuda, né? E tem uma captação de paciente apelativa, fala que marketing é tudo, né? Enfim, eu nem preciso falar que eu sei que já veio alguém na cabeça de vocês. E aí eu quero falar que tem uma parte das fonos que gostam de ser assim, que só pensa nisso, que só pensa, eu só quero dinheiro, eu não preciso ter pacientes bons, daqui a pouco eu vou fazer outra coisa, meu sonho é abrir outro negócio. Mas se você, assim como eu, ama a audiologia, é muito feliz sendo audiologista, tendo a possibilidade de mudar a vida de uma pessoa, mas tá de saco cheio desses treinamentos rasos que só falam isso, a culpa não é sua. Eu sei, eu vivi isso. Lembra que eu nunca quis aparelho auditivo, que eu estudei tudo menos aparelho auditivo? Quando eu cheguei no mundo do aparelho auditivo, eu falei, mas não tem, mas dá para contar nos dedos as coisas boas de aparelho auditivo que a gente tem aqui no Brasil. A gente não tem material bom, a gente tem pouquíssimos livros, a gente fica dependendo de novos tratados, enfim. A gente tem pouquíssimos cursos de pós-graduação e extensão universitária, treinamentos muito rasos, treinamentos muito voltados para uma marca específica de aparelho auditivo. Depois, se você precisar mudar, né, de marca, você fala, vou ter que aprender tudo do zero? Que isso, né? Tem muito incentivo a usar o First Fit. A gente não sabe diferenciar direito o que é marketing do que é ciência, né? A gente não sabe diferenciar o que é entregar o aparelho do que é um processo de reabilitação auditiva. Falta de parceria. Gente, pelo amor de Deus, a gente tinha que se unir pelo bem do paciente e não ficar brigando por causa, né, de coisa pouca, gente. Às vezes eu tenho um equipamento que a outra fono não tem, eu falo, traz aqui, vem você, traz o seu notebook e vamos fazer juntas esse exame, o que seu paciente está precisando. E na minha licença maternidade inteira vinham me procurar e falava, não, ó, mas eu tenho uma colega que é excepcional, passa com essa que eu confio. A gente precisa de mais parceria, tá? E insegurança. Tem muita gente que às vezes até aprendeu uma coisa ou outra ali em livro, mas não sabe direito como que coloca isso em prática, né? E agora vamos falar sobre o jeito premium, né? O que especialmente as evidências científicas mostram que a gente deveria fazer. Então, o pré de premium é a preparação individualizada, e isso começa desde antes do paciente ver um aparelho auditivo. Como está sendo a experiência do paciente na sua clínica? Como que está a recepção? Como que você fala com ele? A sua recepcionista ou a recepcionista que trabalha ali, como que fala com ele? Como que ele senta na sala de espera? Se tem água, né? Às vezes água, café, uma tomada para carregador. Como que tá o seu site? O Google, o seu site Google Meu Negócio não tem desculpa, todo mundo precisa ter. Como que são suas redes sociais? Que redes sociais, embora não seja uma coisa que eu considero obrigatória, é uma coisa que eu fortemente indico, especialmente se você está começando, ou se ainda tem espaço na sua agenda, as redes sociais podem potencializar muito o seu engajamento, mas precisa saber começar, né? O paciente não pode ter uma experiência do seu Instagram ser uma panfletagem, né? Que é como se ele tivesse descido do trem e pegou um panfleto. Então, como que tá a experiência desse paciente, né? Você faz contato com ele pelo telefone, pelo WhatsApp, tá disponível, a recepção tá disponível para ele se tiver qualquer dúvida, qualquer queixa, tá?
Pontualidade é uma coisa muito importante também, enfim, aqui a gente teria, só aqui já daria uma aula gigante, né? E depois, aí o paciente chega na sua clínica, você vai chamar ele pelo nome, vai levantar e buscar ele na porta do seu consultório. Isso muda muito o jeito que você atende o seu paciente. Aí você vai começar, não vai começar perguntando, e aí, tem perda auditiva? Vamos lá, deixa eu ver sua audiometria. Vamos fazer uma anamnese completa, já correlacionando com o aparelho auditivo. É na anamnese, é nas informações que o paciente traz para você ali que você já vai pensando qual modelo de aparelho auditivo você vai escolher, qual tecnologia você vai escolher para esse paciente, tá? Quando você começar a fazer a avaliação ou pegar as avaliações antigas desse paciente, tem que saber ver o cross-check. Eu já peguei muito paciente que não estava satisfeito com o aparelho auditivo, veio comigo, eu coloco lá no software, tá uma perda sensório-neural e eu vou ver, tinha gap. Tinha uma via óssea escondida ali. É lógico que ele não está bem. Você está colocando um aparelho programado para uma perda sensório-neural, não para uma perda mista, né? Tem que se atentar às bandeiras vermelhas. Existem bandeiras vermelhas que a gente não pode fazer adaptação de aparelho auditivo. E eu já vi paciente que não devia estar com aparelho auditivo, que devia estar um médico fazendo cirurgia e vender um aparelho para esse paciente. Lembra que eu falei? Ah, é o mais barato. É o mais barato até você vender uma coisa que esse paciente não precisa, né? Limiar de desconforto. Limiar de desconforto é cientificamente comprovado uma das coisas que mais melhora qualidade de som para esse paciente de aparelho auditivo. Diminui a quantidade de retorno, diminui a quantidade de ajuste que você precisa fazer até ficar bom, tá? Então, limiar de desconforto. Questionários pré-adaptação, já ali, às vezes, Ju, mas eu não tenho tempo de fazer tudo isso. Tudo bem, deixa, vai pedindo para ele responder na sala de espera. Tem coisa que dá pra gente fazer num segundo momento, não precisa fazer tudo agora, que eu sei que tem lugar que tem horário, né? Não dá pra você ficar 2, 3 horas com o paciente. Se a clínica é sua, você consegue fazer, bolar de um jeito que consegue fazer bastante coisa, mas se não é, você precisa seguir algumas regras, dá para pensar o que que a gente coloca no primeiro momento e o que que coloca no segundo momento. E questionário é uma coisa que se você tem na mão ali fácil, até na sala de espera ele pode responder, dependendo ali da cognição, né, desse paciente, tá? Então tem que fazer questionário antes desse paciente ter uma experiência boa com o aparelho auditivo, né, pra gente conseguir até mostrar o benefício para ele antes e depois, saber aonde que esse aparelho ainda não tá dando, justificar uma possível troca de aparelho, de troca de tecnologia, fazer teste de fala para usar como linha de base, além do IPRF que já está ali no, na audiometria dele, né, na avaliação audiológica dele, ter uma escuta ativa. Esse paciente às vezes passou em 3, 4, 5 clínicas que não escutaram ele, que não fizeram outra avaliação. Então é assim que você se diferencia. Às vezes esse paciente, antes de você falar preço do aparelho, ele já pensa, nossa, esse foi o primeiro lugar que me perguntaram isso, que se importaram com isso, que me escutaram de verdade, que fizeram outros testes. Olha esse teste, eu viro e mexo e escuto isso. Nossa, eu nunca fiz esse teste de limiar de desconforto. Eu nunca tinha feito esse teste, tá? E materiais impressos aqui ajuda muito. Outro insight para vocês. E aqui são algumas alunas minhas da formação, né, que eu era a mentoria. Algumas alunas que, olha só, nunca tinha tido experiência com aparelho auditivo, começou a trabalhar com aparelho auditivo, desesperou, entrou rapidinho na minha mentoria. E aí ela mandou, Ju, vendi meu primeiro par de aparelho auditivo conforme a aula que você explicou. Fiz LDL, teste de fala, apliquei questionário, programei com a regra prescritiva, os algoritmos que eu aprendi no seu curso. O paciente saiu super feliz e 2 dias depois pediu para retornar, porque de tão feliz ele já queria comprar. Aí, ó, uma pessoa que não tinha experiência nenhuma com um aparelho auditivo, quando tem um protocolo baseado em evidência, olha a diferença. Outra aqui que passou a fidelizar muitos pacientes. Tem aqui, olha, essa aqui foi maravilhoso. A pessoa entrou na mentoria, assistiu as 2, 3 aulas aí de avaliação, aplicou no dia seguinte, o paciente, ó, hoje apliquei algumas coisas e já foi sensacional. O paciente quis pagar na hora o aparelho auditivo. Gente, eu chamei ela de Velozes e Furiosos, porque ela começou a assistir em um dia, no dia seguinte já fechou uma venda de aparelho no mesmo dia, tá?
Aqui, ó, agora eu sou a louca do limiar de desconforto. Eu ensino lá a fazer o limiar de desconforto bem bonitinho para não ter dúvida, para não fazer errado o limiar de desconforto. Então isso faz muita diferença. São pequenas coisas que a gente fala assim: "Ah, será que faz?" Faz. Cientificamente comprovado, faz diferença. Já deixa o seu atendimento muito mais premium que 90% dos lugares que esse paciente vai, tá? Segunda parte, que é o mapeamento inteligente, que é fazer regulagens assertivas, que combina a ciência com arte, com a individualidade desse paciente, que combina as necessidades auditivas com não auditivas, o conhecimento técnico com a individualidade. Aqui a gente vai ter que escolher muita coisa. A gente vai ter que escolher se eu quero uma adaptação aberta ou fechada, se eu quero um retroauricular ou um intra, se eu quero um receptor no canal, que potência que eu vou escolher, que é outra coisa que muita gente só olha lá no software. Ah, será que aquela faixa de adaptação está dentro, todas as frequências estão dentro, então eu vou escolher essa potência que o software sugeriu. Tá? Não dá pra gente fazer isso sem a gente ter feito o limiar de desconforto, sem entender se esse paciente não tem ali uma hiperacusia, uma aversão a sons, tá? Escolher compressão, escolher regra prescritiva, algoritmo de rebaixamento de frequência, redutor de ruído, microfone direcional. E se você não escolhe, o software escolhe para você. Se você não escolhe o quanto você quer usar de rebaixamento de frequência, o software escolhe. O software vai deixar ligado ou desligado do jeito que ele quiser, do jeito que ele achar, tá? Então a gente tem que ser protagonista do nosso atendimento. Lembra que eu falei para vocês que um aparelho premium mal regulado vai pior do que um aparelho analógico bem regulado? Tá aqui, é essa pesquisa científica aqui, tá? Ela começou em 2012, ela tem duas partes, em 2012 e em 2021. E aí aqui mostra, né? Quanto mais, isso daqui um teste Quick Sim, que é um teste que eles aplicam bastante lá nos Estados Unidos, e quanto mais para baixo, maior a perda de relação sinal-ruído que esse paciente tem. Então, quanto mais para baixo, pior, mais distante ele tá da normalidade, tá? E aí, olha só, a barrinha, eles pesquisaram em 6 marcas de aparelho auditivo. Eles pegaram o aparelho mais premium dessas 6 marcas de aparelho auditivo e escolheram um analógico. E aí eles fizeram o teste de fala no ruído, o Quick Sim, com o aparelho programado no primeiro ajuste da fábrica, que é o first fit da marca, e depois usando uma regra prescritiva validada e uma verificação objetiva. E olha só o tanto que melhorou. Foi daqui para cá, daqui para cá. Gente, olha que absurdo essa marca 345, o tanto que melhorou. E olha o analógico. O analógico, bem regulado e bem verificado, foi melhor de discriminação de fala no ruído do que todas as marcas premiums pelo First Fit. Então, se o seu paciente está cheio de queixa de fala no ruído, tudo bem. Tem sim toda a parte de processamento auditivo central, mas você garantiu regra prescritiva, garantiu verificação, garantiu algoritmos que ele precisava. Você está garantindo o som mais limpo e claro possível? Porque aí sim a gente pode culpar o processamento auditivo central. Antes disso, a gente não pode culpar, tá? E aqui, muita gente também da turma, até olha só, tenho 23 anos de formada e quis me atualizar. Inclusive, essa fono, ela é dona de 2 clínicas de aparelho auditivo e ela que me recomendou para dar treinamento em uma das empresas de aparelho auditivo que eu dei. Então, olha só, como mesmo gente experiente na área, gente com já há muitos anos trabalhando na área, muito know-how, ainda assim se beneficia conhecendo evidências científicas atuais, tá? Atualizando aí. Então, aqui outra que também já atendi, ela falou: quebrou muitos vícios que eu tinha sobre regulagem, relembrei muita coisa adormecida, tenho hoje maior clareza do funcionamento dos aparelhos auditivos, consegui olhar e entender os gráficos de ganho, entender regra prescritiva, eu entendo o porquê de cada tipo de solução, onde aplicar cada coisa. Então, isso faz muita diferença. É isso que faz você ser o protagonista do seu atendimento, tá? Ainda dentro de fazer essa regulagem, assim que a gente coloca o aparelho, muitas vezes esse paciente já vem com algumas queixas. Ai, eu tô achando som estranho. Ai, não era assim na outra marca. Ai, minha voz, ai, isso, ai, aquilo. Então aqui eu já coloco a verificação junto
para a gente ver se o aparelho está funcionando do jeito certo. Às vezes a gente escolhe uma oliva, na hora que vai colocar, a oliva não fica boa nesse paciente. Então já faz parte dessa verificação física, ver se a oliva ficou boa, se realmente está do jeito que a gente queria, se o tamanho do fio está certo, se o tamanho do molde está certo, se o aparelho está captando bem os sons, se está com algum chiado de fundo esse aparelho auditivo, né? Fazer campo livre, então dá para fazer limiar funcional, dá para fazer teste de fala no silêncio, no ruído. Tem o teste de fricativo, se você está usando rebaixamento de frequência, precisa fazer pelo menos algum teste de fricativo, de plural com esse paciente para ver se ele está conseguindo entender o som s, sh, né? Precisa entender se a gente está melhorando a inteligibilidade de fala com aquele algoritmo, né? Tem o Count the Dots, que eu gosto muito de mostrar para os pacientes, os pontinhos, né? Ou a banana da fala mesmo, vagem da fala, né? Uma escala de loudness vai ajudar a gente, especialmente se a gente não tem uma verificação de microfone sonda, uma escala de loudness pode ajudar a gente a entender como que tá esse som para o paciente, qual som que tá mais forte, mais fraco. E, óbvio, as medidas com o microfone sonda, né? Que também tá bem explicadinho lá no curso. Voltando à minha provocação, bom, então a gente já, né, tá vendo todos os bastidores de uma adaptação de sucesso. Por que que é um erro grave só fazer uma audiometria? Só fazer uma audiometria não garante que eu faça nenhuma escolha técnica correta, nem de nível de tecnologia, né? Agora, a provocação do AirPod, né? Então, hoje tá no AirPod Pro 2, né? E aí tem duas pesquisas que eu trouxe aqui mostrando sobre como que esse aparelho funciona. Então, eles fizeram aqui é o gráfico da audiometria, em 3 audiometrias diferentes, uma rampinha leve, uma rampinha moderada e uma perda plana em 40 dB. E como que essas curvas, né, se comportaram aí numa medida com o microfone sonda, em caixa, né? E aí, olha só que legal. Para quem não está muito familiarizado com o microfone sonda, a gente sempre faz em 3 intensidades, numa intensidade fraca, média, forte. E o principal objetivo, né, do mapeamento de fala é ver se o alvo da regra prescritiva está sendo atingido pelo aparelho auditivo. Então, a minha regra prescritiva fala que matematicamente o som nessa frequência tem que estar aqui. E eu vou ver se o meu aparelho está atingindo este ponto, está atingindo esse nível, tá? Então, a gente consegue ver aqui o tracejado, que é o alvo, e a linha reta, que é onde realmente estava. Então, presta atenção. Numa perda descendente moderada, o alvo está aqui embaixo e o meu som está lá em cima, nas frequências graves. Então, ele amplifica demais as frequências graves. Muito provavelmente para ter uma questão acústica, né, de som, de música, mas também porque não tem possibilidade de fazer ajustes físicos, não tem possibilidade de fazer uma ventilação, por exemplo, né? Ele está sempre fechado, ele está sempre ocluindo tudo ali. E depois, nas frequências agudas, também ele não consegue atingir as frequências agudas, então ele fica abaixo do alvo, ele não está dando audibilidade suficiente nas agudas. Já frequências médias, entre 1000 e 3000 Hz aqui, tá, principalmente ali o médio e o forte, até que tá quase atingindo, né? Até que tá bom. Só a entrada fraca que não. Desculpa, a entrada forte aqui que não. E deste lado, né, que é a perdinha em plana de 40 dB, a gente consegue ver também que tá acima do alvo nas graves. Nas frequências médias tá no alvo, né? Consegue atingir melhor o alvo numa perda mais plana e o agudo também não atinge. Mas vocês conseguem perceber que ali entre 1000 e 3000, até 1000 e 4000 aqui na perda plana, consegue atingir o alvo? Imagina uma pessoa que só faz o limiar de VA, só entrega o aparelho com o first fit. Será que está atingindo o alvo nessas frequências que são tão importantes para a fala? E aí, imagina esse paciente pensa assim, olha, eu vou pagar X mil reais nesse aparelho que nem tá me dando tanto ganho assim, e esse AirPod aqui parece que tá me dando um ganho melhor, porque tá atingindo o alvo, entre 1000 e 3, 4 mil Hz. Tá bom? Não tá bom, tem muita coisa para melhorar. Mas vamos pensar numa fono AirPod, numa fono First Fit. Pode ser que esse paciente não goste do aparelho auditivo e queira, e fale por aí que o AirPod é melhor, porque foi a experiência dele, né? E aqui eu quero trazer outra pesquisa, essa pesquisa aqui,
Esse é o nome, tá? Da primeira pesquisa, para quem quiser ver. E essa aqui é a segunda pesquisa, que essa segunda pesquisa não fizeram ganho de inserção, eles fizeram um teste de fala. Só que aqui não tinha ainda o AirPod Pro 2, só tinha o AirPod Pro e o AirPod 2. Esse AirPod 2 eu nem vou considerar na hora que eu estiver comentando aqui, porque ele já é o mais antigo, tá? Eu vou considerar o Pro 1, que é o mais perto desse Pro 2, que é o novo, tá bom? E aí eles fizeram um teste de fala no silêncio, no ruído de frente e no ruído de lado. No silêncio, o aparelho premium e o aparelho básico performaram igual. Lembra o que eu falo? Que é a fono que tem que ser premium, não o aparelho? Porque o aparelho básico faz muita coisa. Agora presta atenção nisso aqui. O aparelho premium com o AirPod Pro também deu igual. Aqui eu tô falando só de perda leve a moderada, levemente descendente, tá? Foi perdinhas bem leves que eles fizeram. Também deu igual, tá bom? Olha só, né? Que perigo. Daí a fono coloca um aparelho ruim nesse paciente e depois com o AirPod ele vai melhor. Que perigo esse paciente não falar para todo mundo que o AirPod é melhor que o aparelho, né? E aqui o aparelho básico com o AirPod Pro também não deu diferença no teste de fala. E no ruído? No ruído já tem diferença. No ruído já tem diferença entre o aparelho Premium com o AirPod. O Premium ele foi melhor, tá? E aqui o básico com o AirPod 2 também foi melhor. E o ruído de lado também teve diferença do aparelho Premium com o AirPod, certo? Então, a gente tem, cada vez mais a gente vai ter que saber o que a gente está fazendo, cada vez mais a gente vai ter que ter o atendimento premium, porque a tecnologia está aumentando e se a gente não for protagonista, o software vai ser protagonista, tá bom? E isso eu tô falando de perda leve moderada, máximo levemente descendente, tá? O próprio AirPod fala que a partir disso não dá para fazer nada, tá bom? Então, olha só, AirPod substitui o ASI? Não, o ASI ainda vai melhor. Vai melhor no ruído, vai melhor no ganho de inserção, a gente consegue atingir alvo, né, em todas as frequências, a gente consegue colocar algoritmos de rebaixamento de frequência, de microfone direcional, vários algoritmos, né, para ajudar ali na qualidade sonora, regra prescritiva validada. Então, não, o ASI é muito superior. Mas quando a gente pensa que vai colocar um ASI só com um limiar de via aérea, sem verificação nenhuma, só com o que o software manda, então o AirPod Pro já está conseguindo muita coisa, né? E de um passo além, que é quando a gente vai fazer o acompanhamento e a avaliação de resultado consistente ao longo do tempo, né? A longo prazo. Então, teste de fala comparativo com e sem aparelho, teste de fala com e sem algoritmo, para ver se esse paciente precisa mesmo daquele algoritmo, se aquele algoritmo está melhorando. Então, muita gente coloca algoritmo de redutor de ruído, que não vai melhorar discriminação de fala no ruído, é o algoritmo de microfone direcional, que melhora mais. Com e sem ruído, a gente precisa ver o ruído é a situação normal do paciente, ninguém vive em caixa acústica, né? Ninguém vive em cabine acústica, então fazer algum teste com ruído e fazer testes ao longo do tempo. É isso que vai fidelizar o paciente, é isso que vai ser muito mais um processo de reabilitação do que uma venda de aparelho auditivo. Quando você está entregando reabilitação auditiva e não vendendo o aparelho, né? Esse era a cabeça pequena que eu tinha antes. Por isso que eu tinha tanto medo de falar de valor, por isso que eu tinha tanto medo de passar preço, de cobrar, porque eu não entendia que o meu papel não era vender aparelho. O meu papel era fazer uma reabilitação auditiva efetiva, fazer uma boa reabilitação auditiva. Esse era meu papel. E aí, quando você começa a entender isso, quando você tem um planejamento de longo prazo para esse paciente, as coisas começam a mudar. Lembra daquela pesquisa que eu falei? Que eles pagariam de 85 a 90 dólares para a última consulta com a fono? Depois que eles passaram pela Real Ear Measurements, né, o microfone sonda, e fizeram os ajustes finos de acordo com a verificação, o preço da consulta, que eles falavam que era 85, 90 reais, 90 dólares, chegou a 300, ficou em média de 300 a 350 dólares, ou seja, os pacientes estavam dispostos a pagar mais do que a consulta valia, só porque a fono resolveu né, a fono se importou, fez uma verificação a mais, fez um ajuste fino baseado,
fez um processo apoiado por bases e evidências, fora que o paciente gosta de ser cuidado, o paciente gosta de sentir que ele está sendo realmente cuidado, que não é assim, como tá o som? Tá alto, tá bom, pronto, baixei. Não, tá alto? Vamos ver o que que tá alto, vamos ver se são todas as frequências que estão altas. Fazer um processo guiado, embasado, muda muito e o paciente sente, né? Então aqui, como que isso mudou, né? Como saber fazer a verificação, a validação e esse acompanhamento ao longo prazo melhorou muito os resultados dos meus alunos, que deu mais segurança, até mais a agilidade de saber lidar, né? De saber o que está fazendo, de saber quando fazer tal coisa, não perder tempo com coisa que não precisa, tá bom? Olha aqui, a aplicação de teste de fala ficou mais fácil, eu consegui aprender a analisar resultados, a fazer uma verificação na prática e não só aquilo que a gente aprende em livro. O que é REUR? O que é REAR? O que é REOR? Né? Aprendi a fazer uma boa avaliação, aprendi desde uma anamnese mais precisa até um processo de verificação e validação estruturado. Comecei um curso num ato de desespero, porque eu estava perdida com meus pacientes, que tinha queixa, insatisfeito, eu não conseguia pensar em uma solução, né? E aí, com as aulas, né, com o curso, ela conseguiu melhorar queixas como com e sem aparelho eu escuto a mesma coisa, paciente continua com dificuldade no ruído, nisso, naquilo. Então, passo a passo, conseguiu encontrar o erro e conseguiu analisar a queixa, conseguiu melhorar a satisfação dos pacientes, tá? Então, faz diferença a gente ter um processo embasado, que a gente consiga aplicar na prática clínica, tá? Outra pesquisa bem legal de 2010, ela já não é mais tão recente assim, mas eu adoro ela, porque o que ela fez? Eu nunca mais vi uma pesquisa fazendo isso. Pegaram centenas de pacientes, se eu não me engano, mais de 1.000 pacientes, agora eu não tenho certeza da quantidade do N, mas enfim, foi muitos pacientes, e eles pegaram quantos estavam, tinham que dar várias notas lá para quanto estava feliz com o aparelho auditivo, e eles pegaram os pacientes mais satisfeitos, acima da média de satisfação, e os pacientes menos satisfeitos, abaixo da média de satisfação. E eles compararam o processo de adaptação dos dois, para saber se o problema é o aparelho auditivo, sei lá, vai que esse só tem premium e esse só tem básico. Ou para saber se o problema era fono, então, as fonos que atenderam esse, e o processo de adaptação. E o que eles viram? Que quem estava mais satisfeito com o aparelho auditivo tinha mais chance de ter passado pela medida de limiar de desconforto, tinha mais chance de ter passado por questionários de pré e pós-adaptação, por medidas objetivas de benefício, então mostrar para esse paciente de forma objetiva como ele era antes do aparelho e como ele está agora, medida subjetiva de benefício, teste em cabine acústica e teste de mensuração in situ, tá? Então essas foram as coisas que apareceram com muito mais facilidade nos pacientes que estavam muito satisfeitos com o aparelho auditivo daqueles pacientes que não queriam usar o aparelho auditivo, tá? Então, quando a gente vê uma fono muito boa, uma fono que a gente pensa, queria ser essa fono, eu consigo pensar em umas 4 que eu penso, eu queria ser essa fono. A gente tá vendo só a valorização, o reconhecimento que ela tem, a autonomia clínica que ela tem. O que a gente não tá vendo é que ela conseguiu tudo isso porque ela tem pacientes bem reabilitados, que ela conseguiu através de segurança, de raciocínio clínico, de atendimento personalizado, de prática clínica, de evidência científica sólida, de fundamentação teórica, de entendimento da fisiologia. Se a gente está inseguro, provavelmente a gente tem a falta de algum conhecimento com a falta da técnica. Então é muito fácil olhar para isso, para os pacientes satisfeitos, para valorização e para reconhecimento, para autonomia, para indicação de médico, mas e tudo isso daqui, né? Então quando eu olho quando eu olho as minhas alunas, agora sim, quando olham as minhas alunas, fica muito fácil ver aqui que as minhas alunas conseguiram, depois das aulas, um consultório próprio, conseguiram melhorar a renda, conseguiram passar num concurso público para ser professora de universidade, uma universidade federal, passou a vender aparelho auditivo, passou a converter mais, resolver queixas antigas que ninguém nunca solucionou, conseguiu bater mais metas,
Isso é muito fácil, todo mundo olha, ai, porque, né? Olha aquela fono batendo meta, ai, olha aquela fono que do nada abriu o consultório próprio. Mas olha aqui as minhas alunas, tudo que elas aprenderam lá no curso, a fazer verificação, a fazer avaliação, a fazer anamnese, a fazer teste de fala no ruído, verificação subjetiva, verificação objetiva, raciocínio clínico de todo o processo, acolher paciente, realizar exame, validação de mapeamento de fala. Essa fono tinha o equipamento e nunca tinha conseguido usar com segurança. Ninguém vê o atendimento de melhor qualidade, todo o raciocínio clínico que precisou. E essa é a minha missão. Essa é a minha missão. A minha missão é espalhar audiologistas premiums pelo Brasil e pelo mundo inteiro, porque eu tenho alunas de todos os lugares. Tenho de Portugal, tenho da Argentina, tenho de muitos países, da Espanha. Então, o meu objetivo é que todo mundo tenha isso aqui, ó. Essa minha aluna aqui, que eu já falei dela no Instagram várias vezes, que ela, de tão boa que ela ficou, ela recebeu uma promoção lá no Equador, ela não sabia, chegou no Equador sem saber direito aparelho auditivo, conseguiu ainda ser promovida, ela dava curso, ela virou ela fala, né, treinadora, começou a treinar outras fonos, aumentou o salário, gente que mudou de país também, foi para os Estados Unidos, não sabia, recebeu uma proposta de trabalhar com aparelho auditivo, não sabia nada de aparelho auditivo, ela falou, Ju, pelo amor de Deus, eu falei, entra aqui na mentoria, a gente vai dar um jeito, entra aqui no curso que a gente dá um jeito, e conseguiu. Então, desde gente que nunca trabalhou com aparelho auditivo, até gente que tem anos, 10, 20 anos de aparelho auditivo. Olha só, acabei de vender um par de aparelho auditivo, os pais decidiram comprar comigo porque sentiu que a minha adaptação ficou melhor, mesmo a mais cara, mesmo sendo mais caro, tá? Então, é isso que eu quero. Eu quero que todo mundo saia assim, ó. Tem uma outra fono ali que ela ganhou dentro da empresa, eles fazem ali rankings, né, de quem, as principais lojas que mais vendem, não sei o quê. Essa fono ganhou o concurso, tá? E como que é a formação ASE? Então, para você ter esse nível de raciocínio clínico, você passa por 6 módulos, que é o módulo de fundamentos, que você vai aprender desde fisiologia auditiva, efeito cascata, um pouco de como o processamento cerebral muda com a perda auditiva, para você saber orientar seu paciente, para você saber entender o que as marcas falam sobre os algoritmos, a pré-adaptação, então toda a avaliação que precisa fazer, tudo, anamnese, seleção e regulagem, a verificação física, subjetiva e objetiva. Então, mesmo quem não tem o equipamento, tem bastante da verificação em campo livre, validação e gravação exclusiva de discussões de casos, tá? Que eu fiz com outras fonos, vai estar de bônus para vocês lá na formação. Materiais complementares de estudo, materiais de aplicação clínica, acesso e suporte por 2 anos. E além de tudo, esta nova turma, você ainda pode ganhar todos esses bônus aqui. A Masterclass do Zumbido Classe A, porque muita gente chega com queixa de zumbido. O que a gente pode fazer no aparelho auditivo, quando usa geradores de som, quando não usa, como faz o aconselhamento do zumbido. O curso de tecnologias auditivas para ver se o seu paciente está insatisfeito com o aparelho, porque de repente ele precisa de outra coisa, ele precisa de uma prótese ancorada no osso, ele precisa de um implante coclear. Então, quem são esses pacientes? Perda auditiva unilateral. Quem são os pacientes que precisam de outra tecnologia? Um aulão de hiperacusia para a gente saber diagnosticar a hiperacusia e orientar esse paciente. 2 workshops ao vivo que eu vou fazer para vocês. O workshop Como Começar no Digital para Potencializar. Então, quem não sabe o que é Google Meu Negócio, como fazer um Instagram sem ser panfleto, vamos falar sobre isso. Mesa redonda, casos desafiadores e ajustes finos, com fonos convidadas, que a gente vai falar sobre quais são os casos mais difíceis que já atendeu e como solucionou, qual foi o ajuste, a verificação que precisou fazer. E gravação de encontros anteriores com muita discussão de caso. Tem muito, muito, muito ouro naquelas gravações. Não dá para perder, juro, de verdade. Então, se você quer aprender de verdade a fazer avaliação, seleção, verificação, validação, quer pacientes mais satisfeitos e reabilitados, quer se diferenciar na clínica, se diferenciar por excelência, quer se dedicar e ser o melhor profissional que você sabe que você pode ser, às vezes só precisa de um conhecimento que não está encontrando nesses livros, nesses cursos de treinamentos rasos, quer raciocínio clínico, esse curso é para você.
Se você acha que tá bom, tá confortável com o seu atendimento, não quer testar coisas novas, só quer arranjar desculpa, só quer arranjar culpado, só quer ficar falando que a outra fono é mercenária, a outra fono isso, a outra fono... Não tô falando que não exista, mas quer culpar todo o seu insucesso nela, o curso não é pra você, tá? E essas são as aulas. É exatamente essas aulas que você vai ter dentro da plataforma. Como fazer uma avaliação criteriosa, quais são as bandeiras vermelhas, avaliação audiológica, teste de fala, questionários, adaptação unilateral, tipos de aparelho, tal, tudo isso daqui, tudo isso daqui. A formação, a ASE, com todas essas aulas, mais tudo que eu falei, curso de tecnologias auditivas, Masterclass, hiperacusia, Masterclass de empreendedorismo com a Clara. Então, essa Masterclass está incrível. Workshop, mesa redonda, ferramentas para você usar, para você imprimir, fazer um atendimento personalizado para o seu paciente. Certificado reconhecido pelo MEC como extensão universitária, para você depois usar em concurso público, para tirar ou atualizar título de especialista. 2 anos de acesso com suporte a dúvidas e um grupo de alunos no WhatsApp. Estaria valendo R$ 3.100. Posso falar barato? R$ 3.100 barato? Vai ver outros cursos, outras pós-graduações por aí pelo Brasil. 12 vezes de R$ 310, pode pesquisar, que estaria barato, se eu estivesse cobrando isso. Mas, estou boazinha, vou relançar este curso depois de 1 ano, tem uma fila de espera enorme, o valor vai ser de 12 de 179. E quem entrar nos próximos dias ainda vai ter mais um pouquinho de desconto, porque a lista de espera tá bem grande e eu sei que tem muita gente esperando há 1 ano e eu quero que você entre agora, hoje, nesse minuto. O link já está aqui embaixo. Vai ser 12 vezes de 149, mas tem que ser agora. As inscrições estão abertas da formação ASE e eu quero que você seja um profissional insubstituível e tenha acesso a tudo isso. Imagina assim, o conhecimento de indicação de prótese auditiva ancorada no osso com as evidências científicas de maior qualidade sobre isso. Quantas fonos no Brasil sabem disso? Você vai saber. É só você clicar aqui agora e eu quero te ver lá. Qualquer dúvida que você tiver, me chama no Instagram, me manda uma mensagem, a gente vai conversar, porque a minha missão é fazer com que você seja uma profissional insubstituível, reconhecida de excelência, uma verdadeira premium, tá bom? Te vejo lá, clica no link aqui embaixo.